Existe um horário onde o mundo espiritual fica mais sensível para o contato físico. Muitas pessoas afirmam ter visto demônios e outras entidades ao acordar neste horário, às 3h33 da manhã. Na numerologia, o número 333 pode significar algo angelical. Mas devemos lembrar que demônios são anjos caídos. Uma história sobre esse horário bastante lembrada é a de Jaime, um jovem garoto que tinha problemas de insônia. Todas as madrugadas para ele eram iguais, apenas a internet o divertia. Mas em um dia fatídico, às 3h33 da manhã, Jaime sentiu uma presença estranha atrás dele enquanto mexia no computador. De relance, através da sua visão periférica, ele podia ver a figura de uma mulher alta, pálida e com chifres. Ele não conseguia olhar diretamente, ficou apenas focado no computador tentando se distrair. Porém, a sua curiosidade venceu. Ele virou rapidamente sua cabeça. Mas já não havia mais ninguém lá. Encucado, Jaime decidiu dormir e esquecer sobre isso. Na madrugada seguinte, com medo do que passou antes, Jaime tomou soníferos e dormiu bem mais cedo. Entretanto, nessa mesma madrugada, repentinamente ele despertou sem nenhum sono. O horário em seu celular foi a primeira coisa que ele viu. Ele havia acordado exatamente às 3h33 da manhã. Quando Jaime foi olhar a seu arredor, diversas criaturas bizarras, com chifres e rostos pálidos o observavam dormir. Todas elas rodeando sua cama. Desde então, ninguém nunca mais viu Jaime. Então, quando estiver acordado de madrugada, ou acordar subitamente, tome cuidado, os espíritos ficam bem mais fortes nesse horário. Imagine estar vivendo sua vida normalmente, pegando o ônibus que você pega todo dia, abrindo a porta do seu quarto, virando a esquina da sua rua. E, de repente, tudo muda. Você não está mais aqui. Você foi parar em 7 além. Uma dimensão demoníaca, onde a lógica não existe, onde o tempo para e onde as regras que você conhece não se aplicam. É um lugar distorcido, assustador, e absolutamente ninguém deveria estar lá. Mas algumas pessoas acabam indo. Sem aviso. Sem explicação. Sem chance de voltar ileso. Aqui estão 3 histórias de pessoas que foram parar em 7 além. E talvez, só talvez, conseguiram escapar. Pedro era um cara comum. Todo dia, depois do trabalho, ele pegava o mesmo ônibus para voltar para casa. Conhecia bem a rota, o barulho dos passageiros, o rosto cansado do motorista. Naquela sexta-feira, nada parecia diferente. Ele subiu no ônibus, sentou no banco ao lado da janela e fechou os olhos por um instante, tentando aproveitar os minutos de descanso. Mas quando abriu os olhos, ele sabia que algo estava errado. A cidade pela janela não era a mesma. Não havia postes, luzes ou pessoas. Era como se o ônibus tivesse entrado em um túnel sem fim, com o céu vermelho como sangue brilhando através de nuvens negras que se moviam rápido demais. Os prédios pareciam versões distorcidas e derretidas dos lugares que ele conhecia. Pedro olhou ao redor, mas percebeu que estava sozinho. Nenhum motorista, nenhum passageiro. Apenas o som do motor que parecia agora mais baixo, mais abafado. Ele decidiu descer do ônibus, esperando encontrar alguma explicação, mas o que encontrou o fez desejar nunca ter saído. O chão era coberto por uma substância viscosa, como se fosse óleo misturado com sangue. As ruas estavam vazias, mas ele sentia olhos em cima dele. Era como se a própria cidade estivesse viva, observando cada movimento seu. As construções se torciam e se inclinavam, como se estivessem tentando engolir o espaço ao redor. Então ele viu as sombras. Pareciam humanos, mas não eram. Eram altos, com corpos magros e alongados demais, e suas cabeças não tinham rosto, apenas um buraco negro no lugar dos olhos. Quando Pedro deu o primeiro passo, o som dos seus sapatos fez as sombras virarem para ele, como se tivessem ouvido um sinal. Elas começaram a se mover, deslizando no chão sem som, mas Pedro sentia o peso de sua presença se aproximando. Desesperado, ele começou a correr. As ruas pareciam se estender para sempre.
Não importava quanto ele corria, não havia saída. Então ele ouviu uma voz sussurrando atrás dele. Você nunca deveria estar aqui, disse a voz. Pedro tropeçou, caiu, e a última coisa que viu foi o céu vermelho sendo engolido pela escuridão. Ele acordou em casa, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Mas até hoje, nunca contou como conseguiu voltar. Nessa outra história, Vanessa vivia sozinha em seu pequeno apartamento. Naquela noite, como tantas outras, ela estava no sofá, assistindo algo na TV, quando decidiu ir dormir. Tudo parecia normal. As luzes da casa estavam acesas, o barulho da rua ao fundo era o mesmo de sempre. Mas, ao abrir a porta do quarto, algo inexplicável aconteceu. Em vez de seu quarto, havia um corredor escuro. Ele parecia se estender infinitamente, com paredes de tijolos velhos e sujos. O ar que saía dali era gelado e tinha um cheiro forte de enxofre, misturado com algo que ela não conseguia identificar. Tentou fechar a porta, mas não conseguia. Era como se uma força invisível estivesse segurando a maçaneta. Antes que pudesse reagir, algo puxou Vanessa para dentro. O chão era áspero, cheio de pedras afiadas. Ao levantar, ela percebeu que estava em um lugar que não era a sua casa. O céu era vermelho vivo, e ela podia ouvir sussurros vindos de todas as direções. As ruas eram feitas de pedra preta, e ao longe ela via formas que pareciam pessoas, mas não eram. As figuras começaram a se aproximar, e quanto mais perto chegavam, mais horríveis se tornavam. Tinham braços longos demais, cabeças inclinadas em ângulos impossíveis, e seus olhos brilhavam em um amarelo opaco. Quando Vanessa tentou correr, sentiu que o chão parecia puxar seus pés, como se o lugar inteiro estivesse tentando engoli-la. Ela viu um reflexo em uma janela quebrada. Era ela mesma, mas seu rosto estava coberto por algo que parecia carne viva, e seus olhos estavam negros. Vanessa desmaiou antes de descobrir o que aconteceria em seguida. Ela acordou na sala de casa, mas nunca mais conseguiu abrir a porta do quarto novamente. Nesta última história, Thales morava em um bairro tranquilo e sempre fazia o mesmo caminho de casa para a padaria à noite. Naquela sexta-feira, ele saiu para comprar pão, como sempre. Mas, ao virar a esquina da sua rua, tudo mudou. A rua estava deserta. Não havia carros, luzes ou qualquer sinal de vida. As casas pareciam antigas, com janelas quebradas e portas caindo aos pedaços. O chão estava coberto por algo que parecia fumaça, mas tinha cheiro de queimado e metal. Thales tentou voltar, mas a esquina não estava mais lá. Ele começou a andar, tentando encontrar uma saída, mas a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa. Ao longe, ele viu uma figura, mas, quando se aproximou, percebeu que ela não tinha rosto. O ser parecia sorrir, mas não tinha boca. Os sussurros começaram. Frases sem sentido, vozes sobrepostas, sons que pareciam risadas e gritos ao mesmo tempo. Thales começou a correr, mas seus passos ecoavam como se o próprio chão estivesse zombando dele. Ele lembra de ter tropeçado em algo e de um som que parecia um rugido vindo atrás dele. Depois disso, apagou. Quando acordou, estava na porta de casa. Mas desde aquele dia, Thales nunca mais saiu. Ele vive trancado, com medo de virar a esquina novamente e não voltar. Então, tome cuidado. Às vezes, quando você pegar aquele ônibus que você pega todo dia, quando abrir a porta que você sempre abre ou quando simplesmente virar a esquina da sua rua, pode ser que você vá parar em 7 além. Ele sempre foi fascinado por histórias de terror, aqueles vídeos no YouTube sobre assombrações, lendas urbanas e filmes que contavam histórias de espíritos vingativos. Não era uma curiosidade qualquer, mas uma obsessão. A cada noite, ele se afundava mais nesse mundo macabro, assistindo a vídeos cada vez mais perturbadores, consumindo todo tipo de conteúdo que fazia sua mente ferver de medo, mas ao mesmo tempo, o atraía cada vez mais. Logo, começaram os pesadelos. Não eram simples sonhos ruins, mas pesadelos ultra-realistas. Ele acordava suando, sentindo como se tivesse realmente sido tocado por algo do outro lado.
Vultos passavam pela janela de seu quarto à noite, sombras estranhas se moviam pelas paredes, mas quando ele acendia a luz, tudo desaparecia. A sensação de estar sendo observado se tornou constante. Ele tentou ignorar, acreditando que eram apenas efeitos do medo que consumia sua mente, mas logo se tornou impossível negar. Cada noite ficava mais intensa. Durante o dia, sentia os olhos ardendo e a cabeça pesada, como se estivesse sendo seguido por algo invisível. Ele não queria admitir, mas começou a duvidar do que era real. Por mais que tentasse manter a racionalidade, a linha entre o que ele assistia e o que estava vivendo foi ficando cada vez mais tênue. Certa madrugada, ele estava no meio de um desses vídeos, assistindo a uma história sobre uma entidade que arrancava os olhos das vítimas. Seu corpo estava paralisado, preso em um estado entre o sono e a vigília, quando uma sombra escura, mais densa que as outras, apareceu na porta de seu quarto. Ele não conseguia se mover, não conseguia gritar, apenas observava aquela figura se aproximar, cada passo mais pesado que o anterior. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a sombra se lançou sobre ele. Na manhã seguinte, seus pais encontraram o quarto em completo silêncio. Ele estava deitado na cama, os olhos arrancados, as órbitas vazias, como se algo tivesse tirado de forma brutal e sem explicação. Não havia sinais de luta, não havia qualquer marca em seu corpo. Só a ausência completa dos olhos, como se o terror que ele tanto procurou finalmente o alcançou. Eles chamaram a polícia, mas ninguém jamais soube explicar o que aconteceu. Alguns dizem que ele foi vítima de uma entidade das sombras, outras, que o consumo incessante de conteúdo de terror finalmente rompeu os limites da realidade. O fato é que ele nunca mais acordou. Mas talvez, se você ouvir as histórias que ele tanto adorava, alguma coisa dentro de você, no fundo da sua mente, comece a se perguntar: será que você também está só assistindo ou algo muito mais sinistro está se aproximando? E lembre-se, as sombras nunca ficam longe por muito tempo. Existe uma música, que é o prelúdio de sua morte. A música só toca quando a criatura vai aparecer. Uma criatura que come o coração de suas vítimas enquanto elas ainda estão vivas. Foi isso que aconteceu naquelas férias coletivas. Durante o verão, uma empresa de contabilidade ficava com uma demanda bem menor. A administração da empresa optou por fazer férias coletivas com seus 4 funcionários, 2 homens e 1 mulher. Para comemorar, os funcionários decidiram alugar uma casa na praia. Durante o trajeto, no carro, o rádio parecia estar quebrada, pois ele estava tocando uma única música repetidas vezes. Eles estranharam aquela melodia diabólica, mas optaram por deixar o rádio desligado, acreditando ser apenas um problema técnico. Porém, durante a estadia na casa, uma discussão acalorada acabou fazendo os colegas se dividirem em cômodos diferentes. Uma das mulheres foi para a sacada tomar um ar. Foi quando seu celular começou a tocar incessantemente, sem mostrar o número do chamado. Quando ela decidiu atender, a maldita música tocou em seu ouvido num volume extremamente alto, chegando até a machucar seu ouvido. No susto, ela derrubou o celular no chão. Quando ela pegou o aparelho e se levantou, viu a figura demoníaca da criatura, babando sangue até o chão. Enquanto isso, um dos homens estava na sala, assistindo TV tentando se distrair. Foi quando o canal começou a apresentar defeito, dando muita interferência e estragando seu áudio. Foi então que aquela música começou a tocar na TV. O barulho era desconfortável, muito alto. O homem tentava desligar a TV através do controle, mas não conseguiu. Ele tentou apertar o botão no próprio aparelho, mas não teve sucesso. Ele arrancou a televisão do cabo. Mas, para a surpresa dele, a televisão não desligou. Continuou apresentando imagens bizarras enquanto a música tocava. Foi aí que a criatura apareceu. Como se tivesse saindo da TV, a criatura foi em direção a ele. E enquanto todas essas coisas aconteciam, o último homem estava no estacionamento. Só havia o carro deles parado ali. Foi quando um carro com vidros filmados chegou. Sem fazer nenhum barulho, o carro estacionou. O colaborador ficou muito confuso, pois aquela era uma área privada.
Ele foi se aproximar para identificar quem estava no veículo, mas quando os vidros abaixaram, não havia ninguém lá. E foi nessa hora que a música infernal voltou a tocar, em um volume desconfortavelmente alto. O funcionário ficou com medo e confuso, mas não conseguiu tomar maiores atitudes. Quando ele decidiu se focar, era tarde demais. A criatura apareceu em sua frente sem nenhuma cerimônia. Alguns dias depois desse incidente, os proprietários da casa de praia foram conferir o motivo da falta de retorno. Ele se deparou com os funcionários mortos, mas de uma forma bizarra. Os cadáveres estavam com um furo no peito, sem coração. Não havia marcas de violência ou de operação, apenas um furo estranhamente limpo de onde deveria ficar o coração. E o rosto das vítimas imprimia um horror absoluto. Então, quando você ouvir alguma música estranha, ao qual nunca ouviu falar, tome cuidado. Pode ser a última coisa que você vai ouvir. Dizem que o banheiro é o lugar mais perigoso de uma casa ou escola. Não por conta de quedas ou acidentes comuns, mas porque é onde histórias macabras ganham vida. Se você ouvir falar da loira do banheiro, já deve saber. Ela não precisa ser chamada, não precisa de rituais. Ela aparece. E quando ela aparece, é tarde demais. Reza a lenda que tudo começou há muitos anos, em uma escola simples de uma cidade esquecida pelo tempo. Ela era filha do diretor, uma garota bonita, com cabelos loiros que pareciam brilhar sob a luz do sol. Mas por trás dessa imagem, havia uma vida de repressão. O pai era severo, controlador, e nunca permitia que ela tivesse liberdade. Certo dia, ele descobriu que a jovem havia mentido para fugir das aulas e se encontrar com um rapaz. Enfurecido, ele foi atrás dela. A garota correu para o banheiro, achando que estaria segura ali. Mas o que aconteceu depois foi pior do que qualquer um poderia imaginar. Os gritos dela ecoaram pelos corredores. Quando finalmente arrombaram a porta, professores e alunos se depararam com uma cena horrenda. A garota estava caída no chão, com o rosto desfigurado e os olhos perfurados. No espelho, rabiscado com algo que parecia ser sangue, estava escrito: "Não vai acabar aqui". Desde aquele dia, o banheiro virou um lugar amaldiçoado. Quem ousava entrar sozinho sentia como se estivesse sendo observado. Alguns diziam ouvir sussurros vindos da última cabine, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Mas não era só naquela escola. Histórias começaram a surgir em lugares completamente diferentes. E os relatos tinham algo em comum. Um encontro mortal com uma mulher loira de vestido branco, olhos fundos e unhas afiadas como lâminas. Uma das histórias mais conhecidas é a de um garoto chamado Marcos. Ele tinha 12 anos e nunca acreditou nessas coisas. Um dia, durante o intervalo, resolveu ir ao banheiro sozinho, desafiando as lendas bobas que os colegas contavam. Ele entrou, e tudo parecia normal até que as luzes começaram a piscar. Do espelho, ele viu um vulto que parecia se mexer atrás dele. Mas, ao se virar, não havia nada. Marcos tentou abrir a porta para sair, mas ela não se movia, como se estivesse trancada por fora. Foi então que ele sentiu algo tocar seu ombro. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso. O garoto foi encontrado horas mais tarde, caído dentro de uma das cabines. Seu rosto estava virado para o espelho, e o mais assustador, seus olhos haviam sido arrancados. Outro caso conhecido é o de uma jovem de 16 anos que foi ao banheiro durante uma festa de aniversário. Ela estava tirando uma foto no espelho quando notou uma figura borrada atrás dela. Achando que era alguém brincando, ignorou e tirou outra. Quando olhou as fotos, percebeu que a figura parecia se aproximar cada vez mais. O corpo dela foi encontrado na manhã seguinte, no banheiro. As paredes estavam riscadas, e as marcas de unhas deixavam claro que ela havia tentado lutar. A loira do banheiro não escolhe quem será a próxima vítima. Pode ser qualquer um, a qualquer momento. Tudo começa com pequenas coisas. O som de passos quando não há ninguém, o reflexo de algo que desaparece quando você se vira, ou uma porta que se fecha sozinha. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em um banheiro e ouvir barulhos estranhos ou sentir um arrepio inexplicável,
pense duas vezes antes de olhar para o espelho. Afinal, você pode não gostar do que vai encontrar. Se você ouvir essa música, pode ter certeza de uma coisa: sua morte estará próxima. Todos que a ouviram acabaram morrendo, cada um de forma mais brutal e inexplicável do que o outro. Essa é a história de Jéssica, uma jovem que testemunhou o verdadeiro peso dessa melodia amaldiçoada. Tudo começou com o pai dela, Rogério, um músico apaixonado por suas composições. Ele era dedicado ao extremo, sempre em busca de criar algo que o mundo nunca tinha ouvido. E então, em um dia que parecia comum, ele mostrou à filha sua mais recente obra. Ele estava visivelmente orgulhoso, quase como se tivesse descoberto um segredo profundo que precisava ser compartilhado. Jéssica ouviu a música, mas desde a primeira nota, algo nela parecia errado. Era hipnotizante, mas não de um jeito agradável. A melodia soava como um lamento, algo que mexia com os sentidos, provocava calafrios e um aperto no peito. Rogério, no entanto, parecia encantado com a criação, como se estivesse alheio à sensação perturbadora que causava. Horas depois, ele saiu de casa para resolver algo, mas nunca voltou. Rogério morreu em um acidente de carro, e a brutalidade da cena impressionou até os investigadores. O veículo estava destroçado, e seu corpo, esmagado entre as ferragens, parecia ter sido alvo de algo mais violento do que apenas um capotamento. Para Jéssica, a música se tornou um símbolo do pai. Era difícil para ela se livrar da melodia. Ela a carregava em sua cabeça como se fosse um pedaço dele. Foi só anos depois que ela começou a perceber que havia algo errado. Quando contou a história para seu namorado, ela decidiu cantar a música, mais por nostalgia do que por qualquer outro motivo. Ele também tinha aptidão para a música, e os dois compartilhavam esse vínculo. Pouco tempo depois, ele morreu em um acidente. O que era para ser um simples passeio terminou em um deslizamento de terra que o atingiu com força devastadora. Jéssica começou a fazer uma ligação que, no início, parecia absurda demais para ser verdade. Apesar disso, a música continuou surgindo em momentos de distração, como um reflexo involuntário. Em um evento no trabalho, colegas ouviram-na cantarolar a melodia e pediram que ela mostrasse a música inteira. Meio relutante, ela cantou para 3 delas. Em menos de uma semana, as 3 estavam mortas. Uma caiu de uma escada e quebrou o pescoço. Outra foi atropelada em um cruzamento. E a última foi encontrada em casa, afogada na própria banheira. Isso foi suficiente para fazer Jéssica parar de cantar a música para sempre. Ela começou a frequentar terapia, tentando lidar com a culpa que crescia a cada dia. Foi lá que sua psicóloga, intrigada com a história, insistiu para que ela cantasse a música. Relutante, Jéssica recusou diversas vezes, mas acabou cedendo. Dias depois, a psicóloga foi encontrada morta em seu consultório. O relatório dizia que ela havia morrido de uma parada cardíaca súbita, mas Jéssica sabia que não era uma coincidência. O medo agora era tão profundo que ela guardou a melodia para si, enterrando-a junto com o resto de sua sanidade. Mas o que Jéssica não sabia era que a música não havia morrido ali. Antes de morrer, a psicóloga gravou a sessão, incluindo a parte onde Jéssica cantava. De alguma forma, o áudio acabou vazando online. Em fóruns obscuros, usuários relatam ouvir a melodia por curiosidade. O padrão é sempre o mesmo. Um usuário posta que encontrou o áudio, descreve o arrepio e a sensação sufocante ao ouvir, e então acaba falecendo. E agora? Talvez você tenha ouvido falar dessa música, ou talvez ela esteja por aí, esperando por um clique desavisado. Mas uma coisa é certa: se você ouvi-la, esteja preparado para o inevitável. Algumas pessoas chamaram por ela sem saber. E ela acabou vindo atrás deles. Essas pessoas xingaram, amaldiçoaram, gritaram contra a própria sorte. E então a própria desgraça apareceu. Os mais velhos sempre alertavam que as palavras têm poder, e o que você invoca pode vir até você. Mas essas pessoas que não acreditaram, pagaram o preço com a própria vida. Thomas era um garoto do interior, morador de uma cidadezinha pacata onde as noites eram tão calmas que até o vento parecia cochilar.
Ele tinha apenas 14 anos, mas era conhecido por seu temperamento explosivo. Tudo irritava Thomas, e ele não pensava duas vezes antes de xingar em voz alta. Para ele, era só força de expressão, mas para os mais velhos, era algo perigoso. Certa noite, trancado em seu quarto, Thomas estava jogando no celular, como de costume. O jogo online não estava a seu favor, e ele, frustrado, soltava xingamentos a cada derrota. Ele disse várias vezes que tudo aquilo era uma desgraça. As palavras, lançadas ao vento, ecoavam pelo silêncio da casa. Foi então que algo estranho aconteceu. Primeiro, ele ouviu um som leve na janela, como um arranhar sutil. Ele ignorou, achando que fosse um galho ou o vento, mas o som ficou mais forte, como se dedos longos estivessem batendo no vidro. Ele se virou devagar, encarando a janela fechada. Apesar da cortina estar no lugar, ele conseguiu ver uma sombra parada do lado de fora. Era alta, imóvel, quase como se estivesse esperando algo. Thomas sentiu o coração acelerar. Ele reuniu coragem e puxou a cortina de uma só vez, esperando encontrar algum animal ou vizinho brincalhão. Mas lá fora não havia nada. Apenas a escuridão da noite. Sentindo-se tolo por ter se assustado, ele voltou para a cama. Só que, assim que colocou o celular na mesa, o som retornou. Desta vez, veio de dentro do quarto. Thomas congelou. Era impossível alguém ter entrado. Ele estava sozinho. Lentamente, virou a cabeça e viu uma figura no canto do quarto. Era uma mulher alta, com um vestido branco manchado e envelhecido. Seu corpo parecia ressecado, como se tivesse saído de um túmulo. Ela usava um grande chapéu branco que escondia completamente o rosto. Mesmo assim, Thomas sentia que ela o observava. A mulher se aproximou com movimentos lentos, como se estivesse flutuando. Então, ela falou, com uma voz baixa e rouca que parecia vir de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Ela disse que ele a tinha chamado. Thomas tentou se mexer, mas não conseguiu. Ela se inclinou, aproximando o rosto oculto do chapéu até que ele pudesse sentir o cheiro de terra úmida. Na manhã seguinte, não encontraram Thomas em sua cama, nem na sala, nem em nenhum lugar da casa. A desgraça não precisa de muito para aparecer. Letícia era uma mulher de meia-idade que, apesar de ter uma vida confortável, nunca estava satisfeita. Ela morava em uma casa espaçosa, tinha um marido dedicado e filhos saudáveis, mas nada parecia agradá-la. Reclamava de tudo, e qualquer coisa era motivo para dizer que a vida era uma desgraça. Os mais próximos já haviam alertado sobre o mau hábito. Diziam que era perigoso brincar com certas palavras. Mas Letícia não dava ouvidos. Em uma noite comum, sozinha em casa, ela teve mais uma discussão por telefone com o marido. Ele estava no trabalho, e ela, irritada, começou a reclamar de tudo. Quando desligou, disse em voz alta que a vida dela era uma desgraça e que nada nunca dava certo. Depois disso, a casa ficou estranhamente silenciosa. Então, as luzes começaram a piscar. Letícia olhou ao redor, desconfiada. Algo parecia fora do lugar. Foi quando ela ouviu passos no corredor. Eles eram lentos, ritmados, e vinham em direção à sala. Ela se levantou, pegou um objeto pesado para se defender e foi até a entrada do corredor. No fim do corredor, ela viu a silhueta de uma mulher. Alta, magra, com um vestido branco que parecia desbotado pelo tempo. Letícia percebeu, pelo estado do vestido e do corpo, que aquela figura não era algo natural. A mulher se aproximou, e Letícia ficou paralisada. Quando finalmente estava perto o suficiente, a mulher inclinou a cabeça e perguntou com um tom de ironia cruel, se não tinha sido chamada. Letícia tentou gritar, mas nenhum som saiu. Sentiu um frio cortar seu corpo, como se a própria alma estivesse sendo arrancada. No dia seguinte, nem seu marido, nem seus filhos viram ela. Até hoje eles a procuram. Ninguém conseguia explicar o que realmente aconteceu. Então, tome cuidado. Quando mais de 100 pessoas já morreram no mesmo trecho de uma estrada isolada no interior do Brasil.
O local exato do interior se perde junto com as várias vítimas que esse lugar já teve. Carros capotaram sem explicação, caminhoneiros desapareceram, e as poucas testemunhas que sobreviveram falam de uma mulher de branco, sempre parada no acostamento, pedindo carona. Quem para, não volta. Quem tenta parar, sente um arrepio percorrer o corpo antes de perder o controle do veículo. Essa é a história da Noiva da Estrada, uma das lendas mais sombrias do nosso país. A origem dessa assombração remonta a um casamento que terminou em tragédia. Dizem que, anos atrás, uma jovem noiva fugia de casa, tentando alcançar a igreja onde se casaria em segredo com o homem que amava. Durante a viagem, o carro em que ela estava perdeu o controle e se chocou contra uma árvore. A noiva morreu na hora, ainda vestida com o vestido branco que nunca chegou ao altar. Batizando o vestido com o vermelho de seu próprio sangue, dizem que seu espírito ainda vaga pela região do acidente desde então. Motoristas que passam por aquele trecho relatam ter visto uma mulher com um vestido de casamento, descalça, caminhando pela estrada. Alguns dizem que ela acena pedindo ajuda, enquanto outros afirmam que ela aparece diretamente no banco do passageiro quando o carro reduz a velocidade. O que todos os relatos têm em comum é o mesmo final trágico. Em uma das histórias mais conhecidas, um caminhoneiro chamado Jorge foi visto pela última vez entrando naquela estrada. Ele era conhecido por ser um homem cético, que zombava de qualquer história sobre fantasmas. Nessa noite, ele ligou para a esposa e disse que estava a caminho, porém, nunca chegou. A polícia encontrou seu caminhão alguns dias depois, tombado, com marcas de arranhões profundas no interior da cabine. Jorge estava desaparecido, mas a janela do motorista tinha um rastro de sangue que descia até o chão. As autoridades, é claro, descartaram qualquer ligação com o sobrenatural. Mas as pessoas da região não têm dúvidas. Jorge deu carona para a Noiva da Estrada. E como acontece com todos que aceitam sua carona, ele jamais foi encontrado. O que torna essa lenda ainda mais assustadora são os relatos de sobreviventes. Um homem disse que ao passar pelo local, viu a noiva acenando para ele. Ele ignorou e acelerou, mas, pelo retrovisor, percebeu que ela estava no banco de trás, olhando para ele com um sorriso macabro. O carro rodopiou e ele saiu da estrada, mas sobreviveu com ferimentos graves. Quando os socorristas chegaram, encontraram pétalas de rosas brancas no interior do veículo, apesar de ele jurar que não havia flores no carro. Essa lenda é contada em todo o Brasil, mas o trecho da estrada em questão é considerado amaldiçoado. Mesmo com sinalizações e esforços para evitar acidentes, as mortes continuam acontecendo. A Noiva da Estrada não perdoa, e quem ousa cruzar seu caminho raramente vive para contar a história. Então, lembre-se, se estiver dirigindo sozinho por uma estrada deserta e avistar uma mulher vestida de branco, siga em frente sem olhar para trás. Imagine acordar no meio da noite e sentir um peso esmagador sobre o seu peito. Você tenta gritar, mas sua boca não se abre. Seus olhos estão bem abertos, mas seu corpo não responde. Você sente uma presença, uma sombra pairando sobre você. Sua respiração fica cada vez mais difícil. O quarto está mais escuro do que nunca, e aquela sensação de estar sendo vigiado, de ser alvo de algo maligno, te engole por completo. Essa não é uma história fictícia, e você não está sozinho. Milhões de pessoas já passaram por isso, e a explicação que você vai ouvir não é nada do que você imagina. Os cientistas chamam isso de paralisia do sono, uma condição em que o cérebro desperta antes do corpo, deixando a pessoa presa num estado entre o sonho e a realidade. Eles explicam que as visões assustadoras são alucinações, um truque da mente ainda presa no mundo dos sonhos. Mas nem todos acreditam nessa explicação. Em muitas culturas, a paralisia do sono sempre foi associada a algo sobrenatural. Entidades, demônios, espíritos malignos que se aproveitam do estado vulnerável da vítima para invadir o espaço mais sagrado de todos, o sono. Um dos relatos mais aterrorizantes aconteceu em 1998, em Maracás, no interior da Bahia. Eduardo, um jovem de 19 anos, começou a sofrer de paralisia do sono quase todas as noites. No início,
Ele descrevia apenas uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele, dificultando sua respiração. Depois, vieram as visões. Eduardo dizia ver sombras no canto do quarto, figuras altas e magras, que pareciam observá-lo com olhos que brilhavam na escuridão. Mas as coisas pioraram. As sombras começaram a se mover. Uma noite, Eduardo acordou paralisado, com uma dessas figuras debruçada sobre ele. Ele sentia o cheiro de algo podre, como carne em decomposição, e ouvia um som estranho, parecido com um sussurro misturado a risos. Quando ele finalmente conseguiu se mover, descobriu marcas no corpo. Pequenos arranhões no peito, nos braços, que ele jurava que não estavam lá antes. Eduardo contou tudo a um amigo, que sugeriu que ele procurasse um padre para benzer a casa. O padre concordou em realizar o ritual. Por um breve momento, parecia que o tormento havia acabado. Mas na noite seguinte, algo ainda mais assustador aconteceu. Eduardo acordou com a sensação de que alguém estava em cima dele, segurando seu pescoço. Ele não conseguia respirar. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Quando finalmente conseguiu se soltar, o quarto estava vazio, mas a sensação de terror estava mais forte do que nunca. Ele sabia que a criatura ainda estava ali, à espreita, esperando. 3 dias depois, Eduardo foi encontrado morto em seu quarto. Ele estava deitado de costas, com o rosto congelado em uma expressão de puro terror. Os médicos disseram que ele teve um ataque cardíaco, mas os vizinhos tinham outra teoria. Muitos afirmavam que Eduardo havia sido levado por alguma entidade que habitava os sonhos. Uma mulher que morava próximo a ele disse ter ouvido passos pesados na noite da morte dele, como se algo estivesse caminhando por sua casa. E Eduardo não foi o único. Relatos de experiências parecidas se repetem ao longo da história. Na Inglaterra, há séculos, as pessoas falavam de entidades malignas que montavam sobre suas vítimas enquanto elas dormiam. No Japão, a paralisia do sono é chamada de kanashibari, e muitas pessoas acreditam que ela é causada por espíritos vingativos que não encontraram descanso. No Brasil, temos a pisadeira, uma figura macabra que pisa no peito de quem dorme de barriga cheia, impedindo-os de respirar. A ciência diz que isso é natural, um fenômeno explicável. Mas como explicar os relatos de pessoas que acordam com marcas no corpo? Como explicar as vozes que muitos afirmam ouvir, ou a sensação de que há alguém no quarto, quando na realidade não há ninguém? Talvez a verdade seja ainda mais horrível. Talvez essas entidades, essas sombras, existam de fato, esperando pacientemente que fechemos os olhos, só para se alimentar do nosso medo. E quem sabe você não seja a próxima vítima. Uma criatura enorme, com garras capazes de cortar carne como se fosse manteiga, dentes mais afiados que um facão. Essa besta vaga pelas noites escuras das zonas rurais. Seus passos deixam marcas profundas, e seus uivos carregam algo que não é apenas som, mas um aviso. Muitos acreditam que é apenas um cachorro perdido, mas quem o viu sabe que não há nada de comum naquela besta. Foi numa noite de lua cheia que seu João, um homem teimoso e valente, conhecido por não levar desaforo de ninguém, teve seu encontro com o que ele acreditava ser impossível. Ele havia ido ao sítio de um velho amigo para buscar algumas ferramentas emprestadas. A conversa foi longa, acompanhada de um café forte, e quando deu por si, já era tarde. Mesmo assim, ele decidiu voltar a pé para casa. A noite estava clara, iluminada pela lua, e o caminho, embora cercado por mato dos dois lados, parecia seguro. João era o tipo de homem que nunca deu ouvidos para histórias de assombração. Não acreditava em lobos, fantasmas ou qualquer coisa que pudesse abalar sua rotina. Tudo mudou quando ele ouviu o primeiro uivo. Era distante, mas ecoou de uma forma que o fez parar no meio da trilha. Os pelos da nuca se arrepiaram, e um frio percorreu sua espinha. Ele continuou andando, tentando ignorar o som, mas os uivos não paravam. Ficavam mais próximos, mais profundos, e carregavam algo que parecia diferente, algo que não soava como um animal comum. Enquanto caminhava, começou a notar movimentos estranhos entre as árvores.
Sombras que pareciam se mover rápido demais. Ora pequenas e rápidas, ora grandes e pesadas. Seu João tentou não dar atenção, mas a sensação de ser observado se tornou insuportável. Quando ele percebeu, o vulto já não estava mais distante. Surgiu na sua frente, entre as árvores, na margem do caminho. Era uma criatura negra, enorme, com olhos brilhantes que pareciam queimá-lo por dentro. Ela se movia de maneira estranha, às vezes em 4 patas, outras vezes erguida como um homem. João ficou paralisado. A criatura avançava lentamente, emitindo um rosnado baixo que parecia vibrar no ar. Ele tentou recuar, mas suas pernas já não obedeciam. O peso do medo era maior que o do próprio corpo. Quando o animal ficou a poucos metros de distância, João caiu de joelhos. Ele começou a rezar em voz baixa, de olhos fechados, tentando buscar forças que ele não sabia mais se tinha. A reza foi longa, repetitiva, desesperada. Ele não ousava abrir os olhos, certo de que, a qualquer momento, sentiria aquelas garras rasgando sua carne. Mas o silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o som dos passos da criatura. Quando finalmente teve coragem de erguer a cabeça e abrir os olhos, o bicho havia desaparecido. Aliviado, ele se levantou, mas sua respiração ainda estava tensa. Foi então que, ao chegar em casa, notou algo que fez o medo voltar. Na madeira da porta, marcas profundas de garras riscavam a entrada. Elas eram longas e densas, como se tivessem sido feitas de propósito, um aviso de que ele não estava seguro. Desde então, João nunca mais caminhou sozinho à noite. A criatura nunca foi vista novamente, mas muitos ainda relatam ouvir uivos estranhos ao longe. E dizem que, se você ouvir um uivo e achar que é apenas um cachorro, é melhor pensar 2 vezes. Você já sentiu a sensação de estar sendo observada? Aquela impressão de que de alguma forma, alguém está te seguindo, mesmo que você esteja em um lugar vazio, seguro, com luzes acesas em todos os cantos. Pois bem, é assim que começa essa história, uma história que ninguém acredita, mas que mexe com o que você pensa ser real. Era uma noite comum, uma mulher voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. As ruas, geralmente movimentadas durante o dia, estavam desertas agora. Só o som dos seus próprios passos ecoava no calçamento. Ela até tentou pensar que estava segura, como sempre esteve. A cidade era tranquila, um lugar onde nada de estranho acontecia, ou pelo menos era o que ela acreditava. Enquanto caminhava pelas ruas, uma figura à distância chamou sua atenção. Ela parou, franziu os olhos. Lá estava ela, uma sombra alta e magra, quase uma silhueta, mas parada, imóvel. A mulher não pensou muito, apenas achou que fosse alguém, talvez alguém esperando alguém, ou alguém perdido. Mas, quando olhou para frente e depois de novo para a figura, ela estava mais perto. Ela tremeu. Era impossível. Ela jurava que não tinha visto a figura se mover. Tentou olhar em volta, talvez fosse um reflexo de algum outro objeto, mas a figura continuava ali, em pé. Não se mexia, mas estava mais perto. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ela acelerou o passo, forçando-se a acreditar que estava exagerando. Cada passo que ela dava, ela se sentia observada, sentia uma pressão no peito, como se alguém estivesse forçando a respiração dela. Olhou por cima do ombro e viu a silhueta. Mais perto ainda, à mesma altura, a mesma magreza. Nada de barulho, nada de movimento, mas uma sensação de ser caçada. A mulher começou a caminhar mais rápido, praticamente correndo, mas a cada olhar que ela dava para trás, a figura estava ainda mais perto, a ponto de quase tocá-la. Seu coração disparou. Uma sensação horrível de pânico tomou conta dela. Ela não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? Quem ou o que era aquilo? Quando finalmente viu sua casa, o alívio foi imenso. Ela sentiu a porta à frente, a segurança de sua residência. Correu até lá, tremendo, as mãos suando, tentando desesperadamente colocar a chave na fechadura. Quando finalmente conseguiu, ela empurrou a porta e a abriu. Mas, ao olhar para dentro,
Não havia apenas sua casa. A criatura estava ali, diante dela. Imóvel, com o rosto coberto, a figura alta e magra a encarava como se tivesse esperado aquele momento por toda a noite. Ela tentou gritar, mas as palavras não saíam. Foi quando a criatura se moveu, de forma rápida e surpreendente. Antes que ela pudesse dar um passo para trás, a criatura a agarrou, puxando-a para dentro da casa, sem fazer o menor som. E então, a porta se fechou. Ninguém jamais soube o que aconteceu. Ela desapareceu daquela noite, sem deixar vestígios. Algumas pessoas disseram que a viram por última vez ali, na porta de casa, mas ninguém jamais confirmou. Outros dizem que foi uma alucinação, ou até uma história inventada. Mas os mais antigos, aqueles que conhecem a cidade, sabem de algo que os outros não sabem. Não é a primeira vez que algo assim acontece. E a cada dia, mais pessoas sumem de forma inexplicável, sempre depois de passarem por aquele caminho. Então, se você estiver voltando para casa à noite, até mesmo em um bairro aparentemente seguro, tenha cuidado. Nunca se sabe o que pode estar te esperando nas sombras. Aquele foi o dia em que eu nunca mais fui visto. A chuva batia forte do lado de fora, e a casa parecia mais silenciosa que o normal. Minha esposa tinha saído, e eu estava sozinho com o meu filho pequeno. Ele estava no canto dele, entretido no celular. Eu fiquei ali na sala, meio inquieto, sentindo algo estranho no ar. Por 2 vezes, juro que vi vultos passarem pelo corredor. Primeiro de relance, depois mais claro, uma sombra rápida, como se alguém estivesse observando à distância. Olhei, não tinha nada. Respirei fundo, me convencendo de que era coisa da minha cabeça. Quando deu o horário de sempre, fui levar meu filho para a cama. Entrei no quarto com ele, ajeitei os cobertores, e naquele momento senti algo errado. O rosto dele não parecia o mesmo. Havia um vazio no olhar, um silêncio pesado. Ele olhou para mim e disse, como fazia todas as noites: "Pai, vê se não tem nenhum monstro debaixo da minha cama." Naquela noite, pela primeira vez, eu hesitei. Mas era nosso ritual, então me abaixei. E foi aí que eu vi meu filho, deitado debaixo da cama, pálido, com os olhos arregalados, sussurrando com medo: "Pai, tem alguém na minha cama." Um homem foi encontrado morto em seu banheiro, e a cena era tão grotesca que deixou até os policiais experientes em choque. Seu rosto estava completamente desfigurado, coberto por cortes profundos, e seus olhos haviam sido arrancados. No espelho acima da pia, o vidro estava coberto por um pano grosso e escuro, preso com fita adesiva, como se ele quisesse esconder algo. A vizinhança, acostumada com a rotina tranquila do lugar, ficou empolvorosa. Alguns moradores disseram que, nas semanas antes de sua morte, o homem andava estranho, evitando conversar com as pessoas e saindo de casa apenas à noite. Ele parecia estar com medo de alguma coisa, comentou um vizinho. Mas nada poderia ter preparado ninguém para o que encontraram naquela casa. Após a autópsia, não conseguiram entender o que de fato aconteceu. Ele parecia ter se machucado sozinho, ou sido atacado por algo que não deixou rastros. Quando foram investigar o restante da casa, algo chamou a atenção. Todos os espelhos estavam cobertos por panos ou virados para a parede. O mais assustador foi o que os investigadores encontraram debaixo do espelho principal. Palavras riscadas na parede com algo que parecia ser sangue. Estava escrito apenas: "Não olhe." E o caso dele não foi o único. Em outro bairro, dias depois, uma mulher foi encontrada morta de maneira semelhante. Sua casa era diferente, mas a cena carregava uma semelhança perturbadora. Espelhos cobertos, frases riscando as paredes, e o corpo da mulher, deformado de tanto que foi arranhado, como se tivesse lutado até a morte com algo invisível. Testemunhas disseram que, antes de sua morte, a mulher havia confidenciado a uma amiga que sentia que algo estava errado em sua casa. Disse que, todas as vezes que passava pelo espelho do corredor,
Tinha a impressão de que algo estava preso ali dentro, a observando. Nos últimos dias, ela cobriu o espelho, mas confessou que continuava ouvindo sussurros vindos do pano que o cobria, como se algo estivesse tentando sair. A terceira história, ainda mais estranha, veio de um homem que, diferente dos outros, sobreviveu. Ele foi encontrado em um estado catatônico, sentado em frente ao espelho de sua sala, balbuciando coisas desconexas. A única coisa que ele repetia, sempre em tom de desespero, era: se você olhar, ele vem para você. O homem foi internado em uma clínica psiquiátrica, mas algo que os médicos relataram nunca saiu das manchetes. No fundo dos olhos dele, haviam pequenas rachaduras vermelhas, como se algo tivesse tentado arrancá-los à força, mas desistido. Esses casos, embora dispersos, têm algo em comum que aterroriza quem os ouve. Todos os espelhos nas casas das vítimas foram cobertos. Alguns acreditam que isso foi o que atrasou a chegada da entidade, enquanto outros dizem que apenas a enfureceu ainda mais. Agora, imagine você, sozinho em casa, à noite, passando por um espelho. Aquilo que você viu pelo canto do olho. Foi mesmo só sua sombra? Ou será que tem algo mais ali, esperando que você olhe por mais um segundo? Eles dizem que, se você encarar por tempo demais, pode não ser você quem vai voltar daquele reflexo. Ele já havia selado seu destino antes mesmo de ouvir o telefone tocar pela primeira vez. Quem atendesse aquele chamado estaria entregue ao que vivia atrás das paredes. Naquele apartamento vazio, as caixas empilhadas formavam penhascos de papelão, e o eco de cada passo parecia despertar algo adormecido no gesso. De manhã escura, um toque metálico atravessou o silêncio como um grito de lata. Ele procurou o aparelho onde não havia nenhum. Então o toque cessou, e o espaço voltou a um silêncio tão opressivo que fazia doer o crânio. Poucos instantes depois, o telefone tocou de novo, mais urgente, martelando contra a madeira velha da porta que dividia seu lar do vazio do 12. Aproximou-se, encostou o ouvido na parede fria e percebeu que aquele cômodo vizinho guardava algo vivo e faminto, um som ritmado que imitava batidas de coração. Um baque seco explodiu dentro do reboco, e ele cambaleou para trás, sentindo um estilhaço de pavor atravessar os ossos. Armado com um estilete que trazia da mudança, ele forçou a maçaneta de um portal podre. Ao empurrar, não encontrou corredores sombrios, mas um espelho grotesco da própria casa. Caixas nos mesmos cantos, azulejos rachados igual aos seus. O cheiro de mofo misturado a ferro velho o fez engolir em seco. Ali, no silêncio, tudo parecia pronto para um ritual. O telefone tocou outra vez, vindo do quarto que fazia fronteira com seu quarto. A linha estalou como garras raspando num túmulo velho, trazendo uma voz conhecida, a do síndico, tão corroída pela estática que soava despedaçada. Você não deveria ter vindo, sussurrou, e o clique que cortou a ligação reverberou como um martelo. Quando ele tentou escapar, o corredor se contorceu diante de seus olhos, alongando-se como um intestino retorcido. A porta de saída o cuspiu de volta ao saguão, e lá estava o síndico, limpando um fiapo escarlate dos lábios e encarando com pupilas dilatadas, sem pestanejar. Um sorriso sem vida abriu caminho em seu rosto, um convite monstruoso para um pesadelo sem fim. Ele correu em direção à saída, mas o corredor se contorceu sob seus pés, as luzes tremularam e as paredes se fecharam como mandíbulas famintas. Um espasmo de dor o paralisou quando sentiu garras geladas envolverem seu tornozelo. Um estalo seco ecoou em seus ossos. O último grito que se ouviu foi abafado pelo riso metálico do síndico, agora ecoando por todo o prédio. Quando a segunda batida do silêncio chegou, tudo ficou imóvel. Naquele espaço vazio, onde antes havia caixas e móveis por montar, agora havia apenas um rasgo na parede, pingando um líquido escuro e espesso. Lá fora, na porta do prédio, um balão flácido balançava na corrente, marcado por uma impressão digital ensanguentada. E, atrás do balcão, o síndico guardou a chave do apartamento 12 no bolso, limpou discretamente os lábios e aguardou, com olhos dilatados de fome, o próximo infeliz a dizer: "Já estou me mudando."
O palhaço apareceu sem aviso, encostado à entrada da feira de rua, com a maquiagem escorrida e o rosto imóvel como uma estátua de carne. Cada traço de tinta pendia em filetes, revelando que, na verdade, aquele rosto era postiço e a pele real do palhaço, pálida, estava ali, esticada por baixo, como uma criatura que já perdeu sua alma há muito tempo. Em uma mão, ele segurava balões de cores berrantes. Na outra, um coelho de pelúcia, cujos olhos de vidro brilhavam como se estivessem vivos. O retrato do palhaço, ao mesmo tempo que convencional, parecia carregar uma tonelada de estranheza debaixo do uniforme. Como se não fosse humano. Ele sorria para quem passava, mas nenhum sorriso humano cabia naquele rosto. Crianças paravam, encantadas, e adultos tiravam fotos enquanto ele fazia gestos lentos, quase teatrais. Poucas pessoas conseguiam enxergar a maldade imaculada dentre aquele rosto falso. Os balões que ele carregava eram oferecidos como prêmio, um presente inocente, até que, com um aceno discreto, cordões de sedação se desprendiam, envolvendo as vítimas sem gritos nem choro. Quando finalmente acordavam, já estavam dentro do armazém escondido atrás de um galpão abandonado. Lá dentro, um lugar sujo e amaldiçoado pelo silêncio. Silêncio que era quebrado apenas pelo som de correntes e pelo gotejar de líquidos escuros. Nas paredes, ganchos de metal seguravam sacos de carne humana, etiquetados com datas e iniciais milimetricamente costuradas. Em mesas improvisadas, facas afiadas repousavam ao lado de vidros cheios de pequenos pedaços de pele, tudo pronto para virar adereço no grande show do palhaço. O terror real estava na máscara que ele usava. Pedaços inteiros do rosto de um verdadeiro palhaço, arrancado, limpo e costurado em seu próprio crânio. Cada costura se prende como um convite macabro, e aquele sorriso torto, feito de carne viva, atraiu dezenas de vítimas antes que alguém percebesse a armadilha. Quando as luzes do palco improvisado acendiam, globos oculares pendiam como lâmpadas trêmulas e tiras de pele balançavam no ar, lembrando cortinas de um teatro de pesadelos. A plateia, pessoas com braços e pernas arrancados, forçados a ficar ali, assistindo cada ato daquele espetáculo macabro, imóveis e assustados. Assistiam ao palhaço recortar membros da plateia anterior e reorganizar rostos, cada movimento coreografado para despertar pavor e fascínio ao mesmo tempo. Depois da plateia assistir aquele show de horrores, o palhaço cumprimenta a plateia abaixando a cabeça, como se tivesse feito o melhor show de sua vida. As vítimas que não conseguem correr, apenas aguardam o fim do espetáculo, aguardando o momento de serem as próximas a servirem de adereço para todo aquele horror. Então, tome cuidado, não fale com estranhos, especialmente se eles oferecerem balões. O dia em que ele desapareceu sob a luz brilhante, e voltou irreconhecível. Naquela pequena cidade, ninguém jamais esqueceria o dia em que Ricardo desapareceu sem deixar rastros. Era uma noite comum de verão, e ele saiu para caminhar sob um céu claro. Quase uma hora depois, uma luz intensa e silenciosa varreu as redondezas, e ele sumiu. Minutos mais tarde, sem que ninguém o visse chegar, Ricardo reapareceu no meio da praça, cambaleante e coberto de marcas pulsantes. A princípio, todos pensaram que fosse desidratação ou um acidente bizarro. Mas, ao se aproximarem, viram cortes profundos, linhas retorcidas e bruços que pulsavam como se tivessem veias alienígenas. Os olhos, antes castanhos, agora refletiam um brilho cinzento e estático, como fótons congelados em sua íris. Levarão-no ao hospital, mas exames não revelaram nada que a medicina pudesse explicar. Nenhuma contusão interna, nenhum metal fora do lugar, apenas sua carne retorcida e um comportamento estranhamente apático. Ele não chorava, não reclamava, apenas ficava em silêncio absoluto, encarando as paredes com a expressão vazia de quem viu algo além do nosso mundo. Nas noites seguintes, moradores relataram 5 batidas firmes em suas portas e um sussurro baixo. "Deixe-me entrar." As marcas em Ricardo se espalhavam pela pele,
surgindo e sumindo como cortes de um objeto invisível. Sua voz, quando falava, soava metálica e distante, como se ecoasse de dentro de uma câmara subterrânea. 3 semanas depois, Ricardo simplesmente deixou de responder às chamadas. No dia em que resolveram ir buscá-lo em casa, encontraram a porta destrancada, o interior mergulhado em sombras. No chão da sala, um rastro escuro formava um símbolo indecifrável, queimado na madeira. Nenhum sinal de Ricardo, apenas um lençol ensanguentado e o frio cortante de um vazio indescritível. Desde então, em noites sem luar, moradores juram ouvir um rumor no vento, passos que se aproximam, batidas lentas na madeira. E, vez ou outra, um vulto cinzento atravessa a rua, olhando fixamente para as janelas, como quem busca um espelho para lembrar de quem foi, mas incerto se esse alguém ainda habita este mundo. E Ricardo? Ninguém sabe onde foi levado pela luz. Alguns dizem que ele voltou para aquele lugar de onde não deveria ter saído. Outros, que a noite o levou de novo, para nunca mais regressar. Lembre-se, nem todas as histórias são reais. Mas todas carregam uma verdade em si. Não esqueça de deixar seu like e comentar aí embaixo qual foi a coisa mais assustadora que já te aconteceu. Inscreva-se para não perder mais contos macabros.